Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo com você, professor Augusto César Freire de Língua Portuguesa. E hoje vamos trazer o intensivo PMPE. Você que quer ser policial militar do estado de Pernambuco, agora parou, chegou no momento certo, você chegou no lugar certo. É com o CEPEM, é conosco, é comigo que vocês vão gabaritar língua portuguesa. Língua portuguesa, 15 questões nos últimos editais da PM Pernambuco, o PNet. E aí, Augusto, eu não consigo fazer mais do que 8 em português, 9 em português. Garanto a você, se você continuar conosco, você vai gabaritar a língua portuguesa. Olha, gente, faz como muitas e muitas pessoas que gabaritam língua portuguesa. É só você aprender, é você estudar do jeito certo, estudar com as pessoas, os professores especialistas, e não é somente especialista em concurso, mas especialistas nas bancas de concurso. E olha só, gente, nós estudamos a UPE há muito tempo, desde 2006 que nós estamos envolvidos nessa questão da PM Pernambuco, ou melhor, da banca UPNet, e sabemos todos os meandros para você aprender a gabaritar, tá certo? Então vamos lá, gente, olha só, hoje nós vamos observar o intensivo PM Pernambuco, professor Augusto César Freire, língua portuguesa. Olha aí, ó, o arroba aí, arroba do Freire Guto, também um arroba do CEPEM, tá certo? Vai nos marcando na rede social. Vamos embora, preste atenção, tá? Então olha só. O que acontece? Nós temos um conteúdo programático aí da PM Pernambuco, não é? Nós temos aí um conteúdo programático. Este é o conteúdo das últimas edições, dos últimos editais. Os últimos editais para a PM Pernambuco, ou melhor, últimos editais de língua portuguesa para a maioria dos concursos da UPNet é este aqui, gente. Olha, não é outro, é este. Leitura e interpretação de textos, aspectos semânticos do vocabulário, o processo de polissemia, as relações coesivas, os traços semânticos de radicais, prefixos e sufixos, pronomes de tratamento, e quem lembra bem, 2018, muita gente ficou lá por conta de uma questão de pronome de tratamento, né? E aí, normas da flexão dos verbos regulares e irregulares, isso aí também é um conteúdo bem cristalizado. Formação de palavras, o processo de derivação, composição, hibridismo. Lembrando, a derivação são 7 processos de derivação, 2 de composição, e depois vem hibridismo, abreviação, neologismo, empréstimo linguístico. Os efeitos decorrentes do emprego de pontuação, os sinais de pontuação sempre estão presentes na prova da PM Pernambuco, tá certo? E aí vem a sintaxe e concordância, tanto a verbal quanto a nominal, a sintaxe de regência verbal e nominal. E aí, logicamente, se trabalho regência, trabalho o que, pessoal? Trabalho a crase. A crase é outro elemento que é cristalizado na banca da UPNet. Depois vem as questões notacionais. Se você lembrar bem, todas as provas em que há este conteúdo no edital, ao menos uma questão, e muitas vezes é a última questão da prova de português que nós temos as questões notacionais. Então olha para cá, pessoal, olha só, esses são os conteúdos que nós temos aqui, o conteúdo programático da prova da PM Pernambuco. É esse aqui que você viu, não é outro, tá certo? Augusto, é muita coisa. Calma, pessoal, vamos estar aqui, eu estou aqui, nós vamos trabalhar todos esses elementos e a partir de agora, acredite, você vai entender, compreender bem esse edital, compreender bem alguns desses conteúdos, tá certo? Hoje nós não vamos trabalhar todo o edital, não, vamos trabalhar um conteúdo deste edital com questões e tudo, tá certo? Então por isso que nós somos diferentes, o CEPEM é diferente por isso, tá certo? Não fica enrolando em cima do edital, não, a gente trabalha o conteúdo do edital, porque o nosso prazer é realizar o teu sonho, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos esse conteúdo e nós vamos agora observar o que cai em português. Mas, Augusto, o que é que cai em português? E o que é que cai em português? Gente, nós temos aí aquelas questões que nós chamamos de cristalizados. São elementos cristalizados da língua. Tá? Então esses elementos são os que vão estar presentes na prova de vocês, certamente estarão presentes na prova da UPNet. As relações coesivas e semânticas,
tá? E aí essas relações coesivas, eu fiz questão de trazer a relação semântica, por quê? Porque ela é muito presente lá na prova de vocês. Quer ver? Olha só, gente, ela é presente em dois elementos. No processo de interpretação textual e compreensão de texto, mas também nas relações de semântica, antonímia, a substituição por sinônimo chamado de sinonímia, a paronímia, a homonímia, são elementos que estão presentes na prova de vocês. Sim, sempre estarão presentes lá. Olha, gente, acredite, nós mapeamos a prova para você. Chegar nesse resultado desse produto do chamado intensivo PMPE, acredito que foi um árduo trabalho de quê, gente? De pesquisa, de análise, cada professor se debruçou diante do edital e diante das últimas provas, começamos a pensar como pensa a banca da UPNet, tá? Então olha só, preste atenção, o que é que cai em português? Esses elementos são elementos bem cristalizados na banca, todas essas questões aqui, esses elementos que estão presentes na prova de vocês lá da PM Pernambuco. E aí, o que é que nós vamos ver hoje, tá? Então, se esses são esses elementos que mais caem, quer dizer, Augusto, que você vai ficar conosco durante todo esse tempo falando sobre esses elementos? Sim, esses elementos vão ser analisados bem aqui, de uma forma muito detalhada. As relações coesivas, os efeitos de sentido decorrentes do emprego expressivo dos sinais de pontuação, a sintaxe de concordância e regência, a crase e também as questões notacionais. Olha só, gente, de cara, nesse intensivo da PM Pernambuco, eu, professor de português aqui, eu tô te dando aqui, presta atenção, eu tô te dando ao menos aqui 7 questões, eu tô falando 7 questões das 15 que vão estar presentes lá na prova, que podem estar presentes, eu tô te dando 7 a 8 questões. Eu estou te dando mais da metade da prova. Por isso, gente, presta atenção, foca, compartilha, chama a galera, porque nós vamos entender bem essa relação. Vamos lá. E o que é que cai hoje aqui? Eu trouxe aí a compreensão e a interpretação. Então, nós temos aí 8, 9 questões, já muda aí, 8, 9, 10 questões que sempre estão presentes aí. Das 15, eu trouxe ao menos 10 aqui pra gente, tá? Então, vamos lá. E hoje é dia de quê, gente? No intensivo da PM Pernambuco com a qualidade CPEM, eu trouxe para vocês as relações, o que, gente? As relações coesivas. As relações coesivas são esses elementos que nós vamos entender bem. Vamos prestar atenção. Olha só, o que é a coesão? A coesão, você já ouviu falar essa palavra coesão? Muito próximo, coesão e coerência são elementos que vão estar sempre juntos, estarão sempre juntos, vocês sempre estarão aqui buscando esses elementos. Augusto, que é coesão e coerência? Pois é, a coesão é nada mais nada menos que a estrutura, os elementos estruturais que montam, que perfazem, que formatam, tá certo? Uma sentença, um texto, um período, tá? E a coerência é o sentido que essa sentença ela pode trazer. Então, na verdade, nós vamos trabalhar essas relações coesivas com a relação de coesão, mas também uma relação chamada de quê, gente? De coerência. Tá certo? Então são esses dois elementos que nós vamos buscar hoje, tá? Fica conosco, olha só, pessoal. Preste atenção. Relações coesivas, o que é e para que serve? Essa é a grande pergunta. Nós vamos desmistificar para vocês. Vocês não vão atrás de aula, aquelas aulas, cheio de teoria. Não. O que é relação coesiva e para que serve? Eu estou aqui para te explicar, olha só. Elementos coesivos são palavras ou expressões cuja função é estabelecer uma relação lógica entre as partes, como os conectivos ou fazer referência a outros elementos presentes no texto. E quais são os elementos que podem estar presentes no texto e que, de fato, fazem a diferença que você vai precisar estudar? Os pronomes, os advérbios, os sinônimos e as conjunções. Então, olha só, eu já trouxe para você, já marquei para você. Escreve aí, tá certo? Escreve aí, porque, na verdade, esse elemento aqui é o que nós vamos observar, preste atenção. Esse elemento que eu estou riscando aqui, as conjunções, tá? É esse elemento que nós vamos observar hoje. Mas, de toda forma, o que é que eu trouxe para você? Eu trouxe para você nada mais, nada menos, eu trouxe um cronograma de estudo. Então, para que você entenda as relações coesivas, pelo amor de Deus, você vai observar o quê? O uso dos pronomes, são 6 tipos de pronome. Eu vou dizer a você.
Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome indefinido e pronome interrogativo. Nós temos os advérbios, os sinônimos e as conjunções que nós vamos ver hoje, tá certo? Então, olha, já montei para você de cara, primeira aula do Intensivo PMPE, já marquei para você, já fiz um cronograma de estudo. É esse estudo que você vai fazer e hoje, você vai fazer hoje, amanhã, você vai todos os dias ver um pouquinho desses elementos e, obviamente, fazer muitas questões da PM Pernambuco ou da UPENET, que essa é a banca que nós estamos trabalhando lá, mas pode ser qualquer outra banca. Ah, sim, pode. Então, nós vamos trabalhar vários elementos, várias bancas também com vocês, tá certo? Então, vamos lá, preste atenção. Então, vamos embora. Esse aqui, ó, vamos entender um pouquinho dessas relações coesivas. A primeira relação coesiva que nós vamos estudar aqui, tá? Primeiro, vamos entender um pouquinho esses tipos de coesão. Falei em coesão para você, tipos de coesão. Existem alguns tipos de coesão e prestem atenção. Primeira coesão é a coesão por substituição. O que é isso? Nós vamos aqui fazer, são palavras que são empregadas, expressões que retomam termos já enunciados através de uma coisa chamada o que, gente? Anáfora. Então, grifa essa palavra aí, porque a anáfora, tá? A anáfora aqui, ó, anáfora. Estou marcando aqui para você. A anáfora é um elemento que já foi enunciado, é um elemento anterior. Então, a coesão por substituição sempre ocorre por anáfora. Olha o exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos, tá? Eles serão suspensos. Ou seja, eu coloquei eles no lugar de quem? De alunos, porque senão o texto ficaria assim, ó. Ó como o texto ficaria, ó. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Então, olha só. Tem dois elementos aqui que nós fizemos o que, gente? Que nós fizemos uma substituição. Trocamos mau comportamento por isso, para evitar a repetição do mau comportamento. E também nós substituímos a palavra alunos, que está aqui, ó, alunos, ó, substituindo por eles, tá certo? Então, esse é o primeiro tipo de coesão, chamado de coesão por substituição, tá? Segundo elemento, segundo tipo de coesão, é a coesão por elipse. Ah, cuidado, hein? Olha bem para o meu rosto, olha para cá. A UPENET, ela sempre gosta de trabalhar com elipse. E a elipse, na verdade, é quando, na verdade, você faz o quê? Você oculta um termo que já foi anteriormente dito. Isso é chamado de um princípio anafórico também. Esse elemento, quando ela substitui um termo que já foi anteriormente dito, normalmente ocorre principalmente em orações coordenadas, e aí temos lá uma conjunção aditiva fazendo essa ligação, ou uma conjunção alternativa. É muito interessante ficar ligado nesses elementos. Esses elementos são muito importantes, tá certo? Vamos observar mais uma vez, vamos lá. Então, ó, coesão por elipse ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras, sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Olha o exemplo. Eu teria uma frase que era assim, vamos ler a de baixo aqui. A de baixo diz assim, ó o que diz a de baixo aqui, ó. Opa, aqui, ó. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone com a amiga. Ih, não temos coesão nessa frase. O que é coesão? É diminuir as palavras repetidas, ou seja, deixar o texto mais conciso. Em vez de Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone com a amiga, eu faço uma elipse. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Observe que o termo Maria foi extraído da oração, certo? Isso é uma elipse, porque já foi anteriormente dito, mas não comprometeu a clareza de ideias. Agora eu entendi, Augusto, que é uma elipse. Entendeu? Que coisa boa, gente. Então vá anotando aí, tá certo? Vá anotando esse processo aí, ó. Preste atenção. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria. Eu retiro o termo Maria, porque Maria já foi dito anteriormente. Então, nesse caso, tem uma coesão chamada por elipse. A terceira é esta aqui, e esta aqui mais aparece nas provas, a coesão por conjunção. Ou o que é uma conjunção? Conjunção é a palavrinha que liga uma oração a outra, ou liga termos de mesma função, que, gente, sintática, não é isso? Então, a coesão por conjunção, ela diz o seguinte, esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto através do emprego adequado de conjunções. Olha só, é importante a gente observar isso.
Essa talvez seja o elemento mais interessante lá do processo de coesão. Todos são muito interessantes, todos podem aparecer. No entanto, a conjunção, a coesão por conjunção é um elemento que está sempre presente. Qualquer banca que você faz, qual é a banca que você está esperando? Qual é a banca? Sebrasp? Qual é a banca? Funvap? Quadrix? Qual é a banca? FGV? Sesgran Rio? Não importa, sempre teremos essa coesão por conjunção. Os elementos coesivos de conjunção, eles são muito esperados, são muito abordados nas provas da PM, nas provas em geral, em qualquer banca. Sem sombra de dúvida, na PM Pernambuco, pelo que nós temos de histórico, tá? De 2009 para cá, que sempre foi a UPE aqui, fez a UPE-NET, nós sempre temos a presença de uma, duas, já houve situações em que até 3 questões apareceram por lá, tá? Então, olha só, olha o exemplo. Como não consegui ingressos, não fui ao show, contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Olha que nós temos a presença de 2 conjunções, tá? Nós temos a presença de 2 conjunções. Nós temos o como, tá? E nós temos aqui o contudo, tá? Nós temos aí 2 conjunções, é a coesão por conjunção. Para que serve a conjunção? Para ligar orações, e nessa ligação de orações ela traz uma relação de sentido, ela traz uma relação entre esses termos. Trazendo uma relação entre esses termos, nós vamos identificar que é justamente o que a banca cobra da gente. Temos ainda a coesão lexical, que é léxico, léxico são palavras, ocorre por meio do emprego de sinônimos, de pronomes, de hipônimos, heteronônimos, por isso que a semântica é tão importante, inclusive é o 2º item cobrado lá no edital da UPE-NET. Olha o exemplo, Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior. Opa! Olha, tá bem destacado aí, não tá? Aqui, ó, vou só fazer isso aqui, ó. Gênio maior. Eu tenho um problema com coordenação, mas não se preocupe não, tá, gente? Olha, gênio maior de nossas letras. Eu substituí o nome Machado de Assis por gênio maior. Essa relação, tá? Essa relação aí, também chamada de figura de linguagem, pode ser também chamada uma antonomásia, uma figura de linguagem, que figura de linguagem é um elemento que também é cobrado na prova da PM Pernambuco. Normalmente nós temos uma questão, normalmente são 28 figuras de linguagem, para cair apenas uma questão e eu preciso compreendê-la bem. Né? Gênio maior de nossas letras foi um dos fundadores da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Esse aí é uma coesão por léxico, uma coesão lexical. Mas como eu falei a vocês, hoje é dia de quê, gente? Hoje é dia de analisar as conjunções. Então, eu fiz a grande preâmbulo do processo da relação coesiva. Lembre-se que coesão não se faz apenas por conjunção. Faz por pronome, por relação de referência, que nós chamamos de anáfora, e também pode vir um elemento de catáfora. As anáforas podem ser feitas por pronomes pessoais, também alguns pronomes demonstrativos, mas as catáforas, aquelas que vão, de uma certa forma, que vão antecipar o que ainda vai ser dito, aí é só feito por 2 elementos. Os elementos, alguns pronomes demonstrativos e um único pronome relativo chamado cujo, aquele que dá a ideia de posse, e esse faz uma relação catafórica. Anota aí, gente, anota, pelo amor de Deus. Então, os pronomes, preste atenção. A anáfora é sempre quando eu faço uma referência com algo que já foi anteriormente dito, é o antes, tá? É assim que nós, concurseiros, gravamos, fazemos o nosso mapa mental, o nosso método mnemônico. Então, a anáfora é aquele elemento de referência antes, no anterior, que já foi dito, e catáforo, que ainda vai ser dito, antecipam informação. A catáfora normalmente é feita pelos pronomes demonstrativos, isto, tá? E os pronomes demonstrativos esse, isso, ele faz o processo de catáfora, de anáfora e também os pronomes pessoais. Mas anotem aí, o pronome relativo cujo, ele também faz uma relação de catáfora. Ele sempre está relacionado com um termo posterior, com um termo subsequente a ele. É tanto que ele concorda em gênero e número, tá certo? Vou fazer uma frase aqui, porque no discurso, né? Então, olha só. A biblioteca, eita, botei o nome biblioteca, ó, a biblioteca cujos. Lembre-se que esse termo ele só pode dar a ideia de quê, gente? Posse. Ele é um pronome relativo que dá a ideia de posse, tá? Cujos livros. Opa! A biblioteca cujos livros foram.
queimados. Oh, que pena, que pena. Olha só, livros. Livros é um elemento que está posterior ao cujo. Então, pronome relativo, normalmente, ele sempre faz uma referência com o termo anterior, mas o cujo é o único que ele faz um elemento posterior. É uma relação de catáfora, tá certo? Então, vamos lá, vamos entender esse processo de conjunção. Vem comigo aí, gente. Olha só, tá gostando? Dá o like, vem conosco, vamos entender um pouquinho das conjunções. A conjunção estabelece a relação entre duas orações ou duas palavras que possuem o mesmo valor gramatical. Ela conecta termos que exercem a mesma função sintática e permite que a oração faça sentido e tenha o que, gente? Fluidez. Cuidado, esse elemento muitas vezes é cobrado, né? Para que serve a conjunção? Ligar orações e também ligar termos de mesma função sintática. As conjunções elas podem ser coordenativas ou elas podem ser o que, gente? Subordinativas. Vamos entender. As conjunções coordenativas são classificadas em 5 tipos. Mas antes eu queria que você mostrasse, que você dissesse a mim, Augusto, o que é uma oração coordenada? Oração coordenada é quando a oração ela não depende da outra. Elas são orações independentes. Há bancas como o Sebrasp que não coloca oração coordenada, coloca, sabe o quê? Orações independentes. Então são termos independentes na oração. Ou seja, a primeira oração não depende da outra. Por exemplo, se eu disser que Augusto ministra aula no CEPEM, Augusto ministra aula no CEPEM, precisa de complemento? Não, oração coordenada. Vamos continuar, vê só. Augusto ministra aula no CEPEM e dá aula na PM Pernambuco. Ou seja, olha, eu tenho duas orações distintas. Então, nós temos uma oração coordenada, tá certo? Já a oração subordinada é quando uma oração depende da outra. Por exemplo, é preciso que... Opa! É necessário que isso... Ou seja, quando uma oração precisar da outra, nós temos uma oração subordinada. Vem comigo aí, vê só. As conjunções coordenativas, elas são classificadas em 5 tipos. Vocês já lembram disso, né? São chamadas de aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tira print aí, olha só comigo, vê só. As aditivas são aquelas responsáveis pela união entre duas ou mais orações com uma intenção. A intenção de dar um acréscimo, de somar, de fazer uma adição, de trazer outra informação. Quais são as conjunções que muito aparecem entre elas? Ainda, mais, e, também, nem, e não, não só, mas também, como também, bem como, quanto, depois de tanto, além disso, disto ou daquilo, etc. Opa, Augusto, é muita coisa. Pois é. Mas você vai lembrar aqui, olha só, vou trazer para vocês o seguinte. O que é que acontece nessas orações aditivas aqui, nessas conjunções aditivas? É quando uma conjunção, a conjunção ela dá a ideia de que, gente? De adição. Então, por exemplo, você vai entendendo aqui, vamos trazer algum elemento aqui. Então, por exemplo, olha para cá, vê só, gente. Preste atenção. Eu não fui à igreja. E eu não fui à igreja, nem à festa. Houve uma festa de casamento, olha só. Eu não fui à igreja, nem à festa. Quantos verbos eu tenho aí? Cuidado, viu, gente? Cuidado. Eu tenho um elipse aqui, ou chamado de zeugma, como a Banco P gosta de chamar. Eu tenho 2 verbos, eu tenho o verbo fui e eu tenho o verbo fui aqui também, que não está explícito. Eu não fui à igreja, nem o que, gente? Nem fui à festa. Eu tenho 2 verbos, tá certo? Eu tenho 2 orações. A primeira oração é eu não fui à igreja, é uma informação. Nem fui à festa é outra informação. Essa conjunção é uma conjunção de valor, que, gente? De valor aditivo. Olha lá, ela tem um nem lá também, tá certo? Fica ligado. Segunda conjunção, as adversativas, também chamadas, sabe de quê? Chamadas de contraste, oposição. Cuidado com essas adversativas. São representadas por palavras que dão ideia de oposição e contraste. Neste artigo, vamos nos ater somente às condições coordenadas adversativas que são. Quais são? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e anotem aí, não obstante. Tira print aí, olha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Olha só, cuidado com essa daí. Preste atenção, tá certo? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e também não obstante, tá?
Cuidado, vocês sabiam que o I pode fazer também conjunção valor de adversidade? Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, se eu disser aqui, ó, olha só, vamos pegar aqui um nome bem diferente. Astrogildo. Será que tem algum Astrogildo nos assistindo, hein? Astrogildo, presta atenção, correu muito e perdeu o ônibus. Opa! Como é que pode? Astrogildo, ele correu muito e perdeu o ônibus? Preste atenção. Ora, duas orações, correu e perdeu. Dois verbos, duas orações. A primeira oração é essa, ó. Astrogildo correu muito e perdeu o ônibus. Ora, se ele corre muito, logo que ele vai pegar o ônibus, ele vai conseguir alcançar o ônibus. Mas esse I aqui, ó, Augusto, ele é aditivo, ele não é aditivo. Ele está no sentido de mas, de porém, de contudo, de todavia. Então, logo esse I aqui, ele é uma conjunção adversativa. Fica ligado, pelo amor de Deus, tá certo? Vamos lá, segue o fluxo. As alternativas. As alternativas são aquelas que ligam termos e oração de sentido significado, ou sentido ou significados distintos, diferentes. Eles expressam alternância de fatos, ou uma coisa ou outra. Eu lembro de um poema de Cecília Meirelles que diz assim: ou isto ou aquilo, ou se compra o sorvete, ou se guarda o dinheiro, ou se faz sol, ou se faz chuva. As conjunções mais utilizadas são essa: ou, ora, quer, seja, ora, quer, seja, nem, já, tá certo? São as conjunções alternativas. E, gente, de cara, deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Normalmente essas alternativas são as que menos aparecem. Mas calma, ela apareceu em 2021 numa prova do Sebrasp. Foi, prova do Sebrasp. Acredite. Gente, acredite, eu passo as madrugadas fazendo essas questões. Sou fãzaço de fazer questões de língua portuguesa. Tá certo? Então, olha só, isso é o que nos faz diferentes, é o que nos faz entender, compreender como a língua portuguesa pode aparecer nas questões de concurso. Por isso que tanta gente é aprovada conosco. Por quê, gente? Porque a gente consegue entender, compreender bem cada banca que aparece, tá certo? Então, olha só, essas conjunções aí, as alternativas, também pode dar a ideia de disjuntivas. Cuidado, tem bancas que dizem que elas são chamadas de disjuntiva. Augusto, cita uma banca que diz isso? FGV. A FGV chamou em 2016 e 2018 as as conjunções alternativas de disjuntivas, tá certo? Por fim, eu tenho as conclusivas e as explicativas. As conclusivas são aquelas que dão ideia de conclusão, são elas: pois, logo, portanto, então, por isso, por conseguinte, por isto e assim. Olha que coisa linda. Cuidado, as pessoas têm uma dúvida danada e dizem assim: ô Augusto, por que é que as pessoas confundem tanto as conclusivas das explicativas? Por conta dessa conjunção aqui, o pois. O pois é uma conjunção que ela pode ser tanto conclusiva quanto o que, gente? Explicativas. Tanto conclusiva quanto explicativa. E qual é a diferença? Vou te dizer agora a diferença. Sabe qual é a diferença? Olha só a diferença comigo, olha. Nas explicativas, elas também tem lá que, porque assim, pois, olha o pois aí. Eu vou grifar esse pois, porque eu gostei tanto. Olha só, gente, olha que coordenação linda, né? Linda, eu sou um cirurgião nato. Olha só, gente, pois aí tá na explicativas, mas também, olha lá, é o primeiro, ó, que destreza linda. Eu sou um cirurgião nato, gente. Quem quiser fazer cirurgia plástica comigo, ó, pode chamar, porque eu tenho uma organização de mão lindo, uma coordenação motora. Mas, Augusto, qual a diferença? Olha só, pessoal. O pois é conclusivo ou explicativo. Qual a diferença? Duas regras. Quando o pois ele vier depois do segundo verbo, tá? Posposto ao verbo, ele vai ser conclusiva. E também tem outra dica, ele vai vir entre o quê? Entre vírgula. Então, viu pois entre vírgula, bom, ele é conclusivo. E quando é que ele é explicativa? Quando ele vier anteposto, antes do verbo, do segundo verbo.
Deu para entender? Então vamos lá, vamos entender bem aí as conclusivas. Nós temos as conclusivas e também temos o que, gente? As explicativas, tá? Que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, porquanto e por conseguinte. Tá certo? Bem, agora nós temos as conjunções subordinativas. Só antes, deixa eu te perguntar, entenderam quais são as conjunções coordenativas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Que coisa linda. Vocês tomaram nota, que coisa boa. Anote aí, olha só, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Olha, gente, português é mais fácil beijar na boca, sempre é mais fácil beijar na boca. Sabe por quê? Tenho certeza, tem gente que nem beijou na boca hoje. E o pior não é que não beijou, é porque tem a certeza que não vai beijar. Então, se você é aquele que não beijou na boca e tem a certeza que não vai beijar, aprende mais português, porque português é melhor. Vamos embora, vem comigo, vamos lá. As condições subordinativas, agora nós vamos entender as subordinativas, só que as subordinativas elas são maiores. Vocês viram que as coordenativas são 5, mas as subordinativas agora são quantas? São 9. Tem 9 valores de subordinados. Eita, Augusto, que live, hein? Que aula. Pois é, gente. Nós vamos entender agora as condições subordinativas. E elas sempre aparecem, estão presentes lá na prova. Estão sempre presentes na prova. É importante que você conheça, que você as conheça, tá certo? Ou conheçam, na verdade, todas essas conjunções subordinativas. Vamos entendê-las? Vem comigo. Vê só. As conjunções subordinativas, elas servem como meio de quê, gente? Elas servem como meio de ligação das orações, estabelecendo uma relação de dependência. Eu falei a vocês que as conjunções subordinativas, ou as orações subordinadas, são aquelas em que uma oração depende da outra, elas são chamadas de dependentes. Então você verá lá no comando textual, assim, as orações independentes e as orações dependentes. Quando estiver falando em oração dependente, ele está falando das orações o quê? Subordinativas. Olha só, pega a aguinha agora, toma o teu cafezinho, fica elétrico, fica energizado aí, tá certo? Olha só, porque nós temos muito a ver agora nessa live. Agora, precisamos entender nessa aula o seguinte, vimos as orações coordenadas, as conjunções coordenativas, precisar entender as conjunções subordinativas, mas são 9. Augusto, que dor de cabeça. Não existe dor de cabeça. Não existe. Esquece isso. Pega lá, beba a sua aguinha, toma o seu café, abra a tua barrinha de cereal, vamos lá. Eita, tá com um prato de cuscuz, eu tô vendo daqui. Pois é, do jeito que você achar que sua energia, que você precisa de energia, perfeito. O que importa é que você entenda, compreenda língua portuguesa, porque você nasceu para gabaritar a língua portuguesa. Você nasceu para gabaritar. E aqui no CEPEM você aprende de fato a gabaritar língua portuguesa, ok? Vem comigo, as conjunções subordinativas, vamos lá? Então elas estabelecem essa relação de dependência entre uma e outra, tá? Entre uma oração e outra. São termos invariáveis, ou seja, não teremos aí uma variação em número, em gênero, não, são elementos invariáveis, porque são relações, são conjunções, e conjunções são termos invariáveis, tá certo? E a principal função é unir uma oração principal, que é a oração independente, tá? A uma outra de nível sintático inferior para que exista um sentido completo. Vamos entendê-las aí agora. São 9. Eita, que são 9 as conjunções. 9 conjunções subordinativas. Vamos entendê-la. Primeiro, calma, pega teu caderninho. Eu vim aqui só para... Pega o teu caderninho, gente. A gente já criamos aqui uma familiaridade, você já me conhece bem. Sou o professor Augusto César. Quem não me conhece, sou o professor Augusto César Freire, professor de língua portuguesa. Especialista em concurso público desde 2006. É muito tempo. Não era nem nascido ainda, né, cara? Pois eu já estava lá estudando para concurso. Eu já estava lá dando aula para concurso. Pois é. Primeiro concurso que eu fui admitido lá. Na verdade, eu passei no concurso, mas não fui chamado. E passei no número de vagas, viu? Mas concurso de prefeitura, você sabe como era, né? Em 1536 era complicadíssimo, difícil. Aí eu fiz um concurso para a prefeitura de Caruaru, para ser professor. Aí passei, 2006. Aí teve o concurso de 2008 do Estado. Cara, 140 pessoas para uma vaga. Foi muita gente. E pouquíssimas vagas, mas eu tô lá. Entrei no dia 12 de agosto de 2008 até hoje, tá? Então vamos embora, preste atenção. Vamos entender um pouquinho dessas conjunções. Vamos lá? Aquele momento relaxo, já relaxou?
primeira conjunção, anote aí, vem comigo, conjunções o quê? Causais. Conjunções causais são aquelas que indicam uma oração subordinada que denota a ideia de causa. Quais são as conjunções mais utilizadas? São essas aqui que a minha mãozinha vai fazer para... Olha que coisa linda, olha aqui, ó. Porque, pois, porquanto, como, no sentido de porquê, pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto que e que, visto como e que. Ô Augusto, eu fiquei em dúvida, porque você falou que o pois, ele era explicativo e conclusivo. Pois é, olha para cá. No entanto, o pois, ele pode ser tanto explicativo como conclusivo lá nas orações coordenadas, nas orações independentes. Agora, nas orações dependentes, ou seja, nas orações subordinadas, ele vai fazer papel de causa. Como é que eu vou saber? Você tem que saber quando a oração é dependente e quando a oração é independente. Ou seja, quando é uma oração coordenada e quando é uma oração que, gente, subordinada. Olha, gente, em português tem todo esse laço, é lindo. Ó, me arrepiei todo, é uma coisa linda, maravilhosa. Então vamos lá, vem comigo, vê só. Preste atenção. Você tem aí o seguinte, essas conjunções são as que mais utilizam. Cuidado, pelo amor de Deus, tem um aqui, ei, anota aí o como. Como? É pesada, pesadíssima. Sabe por quê? Porque ela pode ser causal, mas ela também pode ser, sabe o que ela pode ser também? Ela pode ser conformativa, ela pode ser, o que mais? Ela pode ser conformativa, ela pode ser comparativa. Qual é a diferença, Augusto? A diferença é a seguinte, quando ela vier no meio da oração, ela é sempre comparativa. Anota aí, boa dica, gostou, não foi? Anota aí, ela é comparativa quando ela vier no meio da oração. Quando ela iniciar uma oração, o que é que vai acontecer? Ou ela será conformativa ou será causal. Será causal se eu puder trocar por qualquer uma dessas aí, ó. Uma vez que, visto que, já que. Então vamos lá, vamos entender, vê só. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Ih, meu Deus, já vi essa cena acontecer. Pesado, meu Jesus Cristo, que não aconteça. Vai lá, gente, acredito, vai lá. Para um pouquinho aí, vai lá, desliga lá o registrozinho lá, porque de vez em quando já acontecem esses acidentes. Vamos embora. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Pois é. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Então, esse porque é a causa da casa ter se incendiado. Então, numa relação de causa, de um lado eu tenho a causa e de um lado eu tenho a consequência. Então, a causa, a conjunção vai ser sempre notada naquela que há a relação de causa, chamada de causal, tá? A segunda são as consecutivas, também chamadas também da ideia de consequência. Olha, gente, eu vou te dar uma dica tão fácil, tão fácil. Olha para cá. Você nunca vai perder uma questão como essa. Tem muito concorrente teu que nem sabe o que é isso. Aí você larga na frente, anote aí, coloca lá no teu post-it, coloca aí, vai grifar, coloca no teu... Não sei como é que tá a parede do teu quarto. Eu, quando estava para concurso, tinha até no teto, sabe? Não importava. O que importava é que eu olhasse para aquilo ali e visse que era uma dica que eu tinha que usar, que eu sabia que eu precisava usar. Então, olha só, gente. As consecutivas são aquelas que dão a ideia de consequência, já sabe disso. Quais são as conjunções mais utilizadas? De cara eu só tenho, sabe o que, gente? Preste atenção. O que é a conjunção mais utilizada? Só que antes desse que, em qualquer posição, não precisa ser colado não, em qualquer posição, tem que ter essas palavrinhas aqui, ó. Tão, tal. Já botei o tal, né? Tamanho e tanto. Tanto, tal, tamanho. Tá certo? São essas palavrinhas. Mas calma. Não, você vai ver agora, ó, aqui, ó. Presta atenção aqui, a gente mostra tudo. Qualidade CEPEM, vem embora, vem. Vê só. As condições consecutivas são o quê? É o quê? Mas pode vir de sorte que, de modo que. Mas o que é mais utilizado? Mas desde que antes dele esteja precedido da palavra tal, tão, tanto ou tamanho. Olha aí o exemplo. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Olha aqui, onde é que está aqui, ó o que, ó o que, ó o que, ó o tão, ó o tão. Garoto. Aprendeu? Mais fácil agora? Vamos embora para a terceira? A terceira são as concessivas. Ih, rapaz, essa é a mais utilizada. Se liga. Olha, mapeamento da UPNet.
Provas, independente de ser prova de PM em Pernambuco, tá? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, não teve, 2021 ainda vai ter. Vamos lá, 2016, 2017, 2018. Todas, 2017, 2018, 2019, todas as provas da PM Pernambuco, da UPNet, nós tivemos uma questão de coesão, tá certo? E a maioria, 65, mais de 65%, quase 70%, se eu não me engano, tem esse número em casa, esqueci de trazer, elas foram as conjunções concessivas. Foram as conjunções concessivas. Aquilo que é uma conjunção concessiva, olha para cá o que é uma conjunção concessiva. Olha só, introduz uma oração que expressa ideia contrária da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. Olha, você já deve ter escutado isso, sabe o quê? Não quero vê-lo nem pintado de ouro. Ih, já ouviu, né? Pesado. Certamente tu fizesse uma confusão grande. Certamente o negócio foi punk, não foi, cara? Foi punk, foi cavalo de fogo ao dobro, não foi que tu tomasse? Pois é, para ouvir um negócio desse, mas olha, quando alguém diz isso a você, não quero vê-lo nem pintado de ouro, ela trouxe uma relação concessiva. O fato de você se pintar de ouro, que é o metal mais precioso, não impede que eu queira vê-lo. Por mais que você peça perdão, não irei perdoá-lo. O fato de você se ajoelhar, pedir perdão, enchê-lo de presente ou enchê-la de presente, não fará com que ele ou que ela perdoe você. Logo, nós temos uma relação que, gente, concessiva. Concessiva. Anota aí quais são as condições mais utilizadas. Anota aí, boy. Vê só. E então, dá lá aí, boy. Vê só. Sem, no entanto, embora. Opa, desculpa aí, vamos lá. Embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que. Eita, posto que, lembrou agora de um soneto de Vinícius de Moraes. Soneto de separação. Lindo, né? Não, soneto de fidelidade, soneto de fidelidade. Posto, o amor posto que é chama, que seja eterno enquanto dure. Olha, deu até pagode isso aí, que seja eterno enquanto dure esse amor. Vamos embora. Então, ó, posto que, conquanto, grava essa palavra aqui, o conquanto, ele é muito utilizado o conquanto, tá certo? É uma conjunção concessiva. Cuidado, deixa eu dar uma dica a vocês. As conjunções concessivas, cuidado, elas, quando elas são substituídas uma por outra, de mesmo valor semântico, por exemplo, apesar de e embora que, ou apesar e ainda que, cuidado porque o verbo ele pode mudar um pouquinho, uma relação subjuntiva. Se eu disser assim, ó, ainda que ele me leve, eu não posso dizer, ó, ainda que ele me leve, apesar de que ele me leve, não, apesar, aí você já vai ter que mudar a relação do verbo. Cuidado, então cuidado mesmo nessa relação aí verbal quando você utilizar as concessivas. No entanto, gente, elas são as mais utilizadas em concursos públicos e as que mais fazem as pessoas, os candidatos, errarem. E não queremos isso para você, nós queremos festejar você gabaritando língua portuguesa. Eu fico muito feliz quando você é aprovado, mas quando você gabarita português, o negócio é diferente, cara. O negócio é diferente, a gente celebra até de madrugada. É algo muito... Quando eu recebo no zap, professor, gabaritei português, professor, de 15 eu fiz as 15, professor... Ai, meu amigo, eu fico louco, é uma coisa linda, absurda. Então é o seguinte, pessoal, preste atenção, as concessivas elas caem muito, certo? Então cuidado, olha o exemplo. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Ou seja, o fato de ser tarde não impediu que fôssemos o quê, gente? Visitar a criatura, visitá-lo, né? Visitar a criatura lá, a pessoa, tá certo? Então cuidado, essas são as concessivas, tá bom? Temos mais, depois das concessivas nós temos as condições condicionais e me permitam, por favor, é a conjunção mais utilizada pelas mulheres. As mulheres adoram impor um princípio de condição. Não, olha, tudo bem, você pode jogar sua bolinha, desde que... Opa, quando vem esse desde que, né? Caso, olha, aí, meu amigo, o bicho pega, né? Ou não é? Tu te identificasse, não foi com esse negócio? Pois é, tamo junto, tá? Então vê só, preste atenção. O que é que acontece aqui? Inicia uma oração subordinada em que é indicada uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizada ou não o fato principal. Quais são as conjunções mais utilizadas? Se, caso, quando, conquanto, desculpa.
Não é com quanto que, é com tanto que. Ô, Augusto, que coisa é essa? Estou ensinando errado, é? A nota é pelo amor de Deus, tá certo? Olha só, contanto que, salvo-se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Olha para cá. Cuidado, viu lá desde que ela pode ser condicional, mas também pode dar ideia de tempo. Cuidado, as conjunções elas não são cristalizadas para cada tipo de sentença, não. Não. Por exemplo, desde que, se eu disser assim, ó, desde que você se foi, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo te esquecer. Eita, danado, doeu, não foi? Calcinha Preta, volume 4. Vê só, preste atenção. Esse desde que não é uma condição, é uma relação de tempo, desde o momento que você se foi. Mas se eu disser, eu irei assistir a avant-première do Homem-Aranha desde que você paga o ingresso. Dia 17, tá? Então veja só, desde que você paga o ingresso. Então aí é uma relação condicional. Aí sim, essa relação de uma condição, tá? Então nós temos o se, o caso, o quando, o contanto que, o salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que e a não ser que. Vou botar aqui para você tirar o print. Tirou? Olha o exemplo. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Temos um filósofo também chamado W.S. Wesley Safadão. Ele diz assim: se você quiser voltar, é para ser minha diversão, minha bebida, meu lanche, minha segunda opção. É pesado, hein, gente? Pesado. Mas eu não tô reproduzindo o que ele diz. O que eu estou dizendo aqui é o exemplo da condição do elemento condicional, tá? Isso é uma conjunção condicional. Fica ligado aí, tá certo? Depois eu tenho mais, calma. As conformativas são aquelas que dão ideia de que, gente? De conformidade. Elas expressam a conformidade. Quais são as condições mais utilizadas? Conforme, segundo, consoante. Augusto, que raio de palavra é essa? Pelo amor... Não, ei, professor, isso aí não. Isso tu tá inventando, cara. Ei, Augusto, sai de onde para inventar isso? Não, gente, consoante, olha para cá, olha para minha cara, vê só. Consoante é um termo muito utilizado nos termos jurídicos, nos papéis jurídicos aqui. Nós temos um professor aqui do CEPEM, muito bom, que é advogado, professor Quaresma, né? E aí o professor, que inclusive, o que ele tem de bonito é o nome, que é o primeiro, é Augusto também, né? Augusto Quaresma, é incrível, né? Esses Augustos tomam conta do mundo, né? Olha só, o Augusto Quaresma, ele, enquanto advogado, ele utiliza muito esse termo. Consoante a súmula vinculante lá do Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio, palavra consoante significa conforme, de acordo com, tá certo? Então, isso é uma relação de conformidade, tá? Então, olha só, olha o exemplo. Conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. Opa, tem mesmo, né? Conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. Nós precisamos disso, tá? Então vamos lá, precisamos que caia juro, caia tudo, vamos embora. Só não caia o que, gente? A sua motivação, porque eu tenho certeza que você vai ser PM de Pernambuco, vai poder ser da briosa Polícia Militar de Pernambuco. Agora, para isso, você precisa do quê, gente? Gabaritar, estudar conosco, estudar a língua portuguesa conosco, CEPEM online, presencial, mesmo mundo de coisa, mas na verdade é o seguinte, o que importa é que você esteja conosco, tá certo? Que você esteja conosco. Vamos embora. Então, olha só, conforme o presidente, o juro tem que cair no próximo ano, é uma relação de conformidade, tá certo? Conformidade. Temos mais, as comparativas. Opa, cheguei, vamos embora. As comparativas são aquelas que exprimem comparação. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são, olha só, preste atenção, como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que nem e que combinados com menos ou mais. Gente, esses elementos comparativos, eles são muito importantes. Primeiro eu queria mostrar para vocês uma coisa, vê só, quando for um elemento comparativo, ele vai comparar um elemento a outro, de cara. Eu tenho um elemento a outro. Isso aqui é chamado de comparação. Isso não é um óculos, não. Isso é uma comparação. Tá? Eu estou comparando um elemento a outro elemento. Isso é um elemento muito importante na comparação. Mas olha só. Exemplo. Paula é estudiosa tanto quanto o seu irmão. Vocês lembram das suas aulas de sexta série? Graus comparativos de adjetivo, é isso?
Grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Pois é, fazem também jus a conjunções comparativas. Agora eu tenho as três últimas, as finais, as temporais e as proporcionais. As finais são aquelas que dão a ideia de finalidade, a intenção, com o objetivo do que se declara na oração principal. Conjunção mais utilizadas são essas, olha, para que, para que, a fim de que, o porquê, entre outras, né? Mas vamos lá, para que sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor, com o objetivo de, a fim de ouvir melhor. Quando o segundo fato, exprimir no outro, trouxer uma expressão ou exprimir uma ideia de finalidade com o objetivo de, você tem uma relação de final, tá certo? E aí eu tenho as temporais, exprime circunstância de tempo, não é? Elas são, quais são as mais utilizadas? Enquanto, quer ver, olha só, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. O grande Raul, né, toca Raul daqui a pouco, vê só, preste atenção. Enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que, mas tem outra. Olha para cá. Olha assim, bora. Quando eu disser assim, ó, preste atenção. Quando eu disser aqui, ó, uma relação de tempo, tá? Ó só. Ao mais verbo no infinitivo. Nós temos aí uma coisa chamada oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Lindo, é? Me arrepiei. Olha só, oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Ao misturar, eita, questão de 2019 da UPE-NET, tinha ao misturar, quando você tiver a preposição ao, a contração prepositiva ao, mais um verbo no infinitivo, dá uma relação de quê? Tempo. Tá? Ficar ligado. Ô Augusto, só isso? Não, tem mais, calma, vê só, se eu colocar assim, ó, a mais verbo no infinitivo, condição. E quando for por, mais verbo no infinitivo, causa. E quando for embora, mais verbo no infinitivo, concessão. Fica ligado, isso é o quadro de ouro, mas você aprende quando, gente? Aprende conosco aqui no CEPEM, tá certo? Aprende aqui com língua portuguesa, presencial, online, por sinal de fumaça. É que você chegar, telegrama, a gente tá dando aula para você, tá certo? Você que escolhe, faz CEPEM, seu sonho torna-se realidade. Vamos embora? As funções temporais são essas: enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que, etc. Exemplo, enquanto ele se diverte, nós estudamos. Que trabalhamos? Nós estudamos, né? Enquanto ele se diverte, nós estudamos, trabalhamos, ralamos para sermos o quê? Aprovados no concurso. E por fim, eu tenho as conjunções proporcionais, são aquelas que dão a ideia de proporção. As conjunções mais utilizadas são à proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês, pelo amor de Jesus Cristo. Prova da Sebrasp este ano, 2 ocorrências. Ele pedia para que você observasse, olha só, à medida que é uma conjunção feminina, por isso que ela vem com crase. Tanto a expressão à proporção que, tá? Eita, agora deu para ver, não foi, gente? À proporção que, tá? Quanto à medida que. Elas vêm com crase. Sabe por quê? Porque são conjunções femininas. Toda locução conjuntiva feminina, ela vem com crase. Toda feminina ela vem com crase. Só que a banca lá pediu para você trocar à medida que por na medida que. Epa! A medida por na medida eu posso trocar? Gente, você pode até trocar gramaticalmente,
Mas a medida por na medida, olha só, não vai trazer o mesmo sentido. A medida que é proporção e na medida que indica o quê? Denota o quê? Causa. Eita, causa. Causa. É pesado, gente. Então, vê só. Entenda. Proporcionalidade é um elemento que cai também nas provas da PM Pernambuco, nas provas da UPNet, em muitas outras provas. Então, gente, fica conosco. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Ao passo que o tempo passa, fica uma construção meio complicada. Então vamos lá. Ao passo que ele corre, nós o acompanhamos. É uma relação proporcional. Uma medida ocorre para que outra ocorra também, na mesma proporção, tá certo? Essa é uma relação de proporcionalidade. Bem, mas agora, olha, é hora de quê, gente? É hora de pegar no pesado e enfrentar o PE. Eita, Augusto, quem é o PE? O PE é esse rapaz, não é? Lutador de uma arte marcial muito conceituada no Japão, não é? Às vezes nós somos esse pequenininho aí, mas nós somos... Já ouviu falar lá no mito do Golias, do Davi do Golias? Pois é, gente. Eu sei a tua luta, eu sei a tua luta, tá? Eu sei a tua luta. Eu sei a tua luta de você correr atrás. Todo dia você vai correndo atrás, todo dia você vai correndo atrás dessa... Augusto, mas é tão difícil, gente. Difícil é você ficar parado, quieto. Isso é difícil, tá? Você vai ter que sempre buscar o quê? O que é que você vai ter que buscar? Você vai ter que sempre buscar a relação de quê? Você tem que buscar sempre aquilo que for melhor para você. E o que é melhor para você? Tem que fazer algumas escolhas. E fazer essas escolhas significa o quê? Muita coisa você tem que deixar para trás. Muita coisa você tem que deixar para trás. Muita coisa. Então vejam só, muita coisa se fica para trás. Sim, mas você está no processo. Eita, Augusto, mas o meu primo reclama tanto que eu não saio mais com ele. Pois é, depois ele pode até sair agora com escolta personalizada. Você ser PM. Mas para isso você tem que... Não existe glória sem sacrifício, né, gente? Então não existe glória sem sacrifício. Você que me acompanha sabe que não existe glória nenhuma sem sacrifício. Sacrifício agora para a gente ficar alegre depois, tá certo? E aí quando você torna PM, você não se torna... toda a sua família fica muito feliz, seus amigos, você ganha muita reputação. Por quê? Porque primeiro você vai servir ao Estado, você vai proteger a vida das pessoas. E porque tem seu sonho também envolvido nisso aí, tá certo? Então nós do CEPEM, nós temos muito essa relação, aprendemos muito nessa relação aqui e respeitamos muito a relação entre o professor e o aluno. E lembrando que é o seguinte, nada fica para trás, nenhum para trás, tá certo? Então vamos lá, segue o fluxo, preste atenção. Agora é hora de pegar no pesado. Vamos enfrentar o PNET? Vamos enfrentar o PNET, ela é pesada. Ela é pesada, mas a gente é mais forte que ela. A rapadura é doce, mas não é mole, mas a gente é mais duro que eles. Quer ver? Vamos lá, a primeira questão é a questão de 2019, ainda uma relação de texto, uma relação de semântica. É muito importante que nós conheçamos todos esses elementos semânticos. Ele diz assim, ó, acerca dos elementos relacionadores presentes no texto 1, analise as afirmações abaixo. Opa, é aquela velha questão dos palitinhos, né? Eu tenho um professor de matemática, o professor Ellison, também do CEPEM, fala, aquelas questões do palitinho eu adoro. Então vamos lá, as questões do palitinho, Ellison, para você, vamos embora. A expressão destacada no trecho, o número de pessoas que falam a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade. Ele diz assim, ó, essa expressão em outras palavras indica que o autor pretendeu fazer uma reformulação em seu discurso para deixar as ideias mais claras para o seu interlocutor, certo ou errado? Vai colocando aí, certo ou errado. No trecho, certo ou errado, aí você vai dizer, Augusto, se for certo, somente a número 2 está errada. Desculpa, somente a número D, a letra D, desculpa, número D não dá, né, gente? A letra D estaria errada, perfeito, então vamos embora. Vamos lá, segundo, no trecho, cada dia mais
Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado cidadão de bem, questionando a diferenciação desse com relação ao marginal. O leitor deve compreender que o termo destacado faz referência à expressão cidadão de bem. Vamos lá. Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado cidadão de bem, questionando a diferenciação desse com relação ao marginal. Desse quem? Não é? E aí, na verdade, é o seguinte, pode ser uma relação, está fazendo uma relação de uma retomada, uma relação chamada de anafórica, tá? Se tá, já sabemos que é anafórica, mas é com o termo relação, com o termo cidadão de bem. Se for, vamos embora. Se for, pode ser, já estaria fora a número, a letra C e a letra D, né? Vamos ver aí. Releia. Terceiro, não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas delituosas. Com o termo em destaque, preste atenção, com o termo em destaque, o autor sinaliza sua intenção de acrescentar novas informações ao texto. Gente, isso aqui é muito interessante, essa questão é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, quando você vê essa questão do ademais, ele está trazendo uma relação semântica, mas uma palavra que pode, de fato, ter um valor conjuntivo. Pode ter um valor conjuntivo, tá? E o que significa ademais? Ademais significa além disso, além do mais, demais, né? Se ele quer acrescentar novas informações ao texto, parece-me que ele está trazendo uma relação de que, gente? De adição, pode ser substituído por i, não é isso? Então, na verdade, fica ligado. As bancas hoje têm trocado, em vez de utilizar as conjunções clássicas, cristalizadas, têm utilizado outras palavras com valores muito próximos, tá? Então, vamos lá, vê só. Aí eu tenho aí o seguinte, se tem essa ideia de ademais, se ele está acrescentando novas informações, estaria certo, então até agora seria 1, 2 e 3, então podia ser a letra A, quer dizer, pode ser a letra A ou a letra E, né? Vamos ver aí a letra A quarta. Se a opinião pública encabeça atualmente um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à deriva entre um Estado que não o protege, não protege quem? O referente do pronome destacado, o pronome oblíquo átono o, sempre vai fazer papel de objeto direto, não é isso? O referente do pronome destacado, embora não explícito, pode ser recuperado pelo leitor que relaciona esse pronome a indivíduo, cidadão, contidos na ideia de opinião pública. Vamos lá. Se a opinião pública encabeça, atualmente um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou. Quem se cansou? A opinião pública. De quê? De ficar à deriva entre um Estado que não protege quem? A opinião pública. Mas a opinião pública aí, quem é a opinião pública? É o indivíduo, é o cidadão que está contido nessa ideia de opinião pública. Questão que, gente, vem comigo. Qual é a questão? Letra E, 1, 2, 3 e 4. Perfeita questão. Simbora, questão 2. Vamos embora para a questão 2. Considerando as relações sintático-semânticas se a situação de tensão é constante, o organismo sofre com excesso e surgem as doenças. Assinale entre as alternativas abaixo aquela em que tais relações estão mantidas. Parou? Se aí, gente, é uma questão linda da UPE, que coisa boa, 2019. Olha só. Se a situação de tensão é constante, o organismo sofre com excesso e surgem as doenças. Primeira coisa, olha para cá, questão linda, maravilhosa. Você primeiro vai ter que saber, deixa eu apagar aqui para não ficar uma coisa, né? Vamos lá, vê só, preste atenção. O que é que eu tenho aqui? Veja só. Primeiro eu tenho que saber, na oração A, qual é o valor conjuntivo que ele está trazendo. Ele pergunta, nessas relações sintático-semânticas, se a situação de tensão é constante, o organismo sofre com excesso e surgem as doenças. Ele diz, assinala entre as alternativas abaixo aquela em que tais relações estão mantidas. Ou seja, quais relações qual dessas abaixo aqui, qual tem a mesma relação de cima? Vamos lá. A situação de tensão é tão constante que... Epa, eu tenho aqui, ó, tão que... Lembra aí? Consecutiva. Entendeste? Beleza, acordei tudo, não foi?
Vem-te embora, bichinho, dá-lhe boy, vê só. Caso a situação de tensão seja constante, eita, caso é condicional. E aqui eu também tenho uma condição. Tenho ou não tenho? Caso a situação de tensão seja constante, o organismo sofrerá. Na letra C tem como. Na letra C tem como. Como iniciando a oração, 90% de casos, 90% de chance de ser o quê? Causal. Posso colocar visto o quê? Visto que a situação de tensão é constante. Como a tensão, por que a situação de tensão é constante? Isso é causal, gente. Quando a situação de tensão for constante, esse quando aqui dá a ideia de tempo. E quanto mais é proporcional. Eita, pai! Dali boy! Como é que foi o negócio aí? Se eu tenho lá no início se, deixa eu botar aqui, uma setinha. Sim, pai, aqui. Se aqui, esse se dá a ideia de condição, a letra B dá a ideia de condição, ela tem a mesma relação semântica aí mantida. Concorda comigo? Então, cara, língua portuguesa é mais fácil beijar na boca, meu irmão. Questão 3, vamos embora. Questão 3 de 2018, ele diz assim, assinale entre as proposições abaixo o que analisa corretamente as relações sintático-semânticas do texto. Aí ele diz aí, preste atenção. Vênus é um verdadeiro inferno, tão quente que as rochas lá são incandescentes. Além do mais, eita, tá bom demais isso aqui. Além do mais aqui, além do mais, né? Sua atmosfera ultradensa é rica em muitos compostos de enxofre. A expressão destacada sinaliza uma oposição entre as informações acerca de Vênus. Peraí, pelo amor de Deus, além do mais, da ideia de oposição, mais é sempre uma relação de quê, gente? Adição, mais com íon, intensidade. Letra B, no trecho, mas a Terra foi se resfriando. Os oceanos já bem formados e regiões com terra firme foram cobrindo pequenas partes da superfície. As formas verbais destacadas partilham o mesmo sujeito à terra. Olha para cá, pelo amor de Deus, vem para cá. Vem. Olha o seguinte, gente, a relação de sujeito e referente. Fica ligado porque é o seguinte, preste atenção. A UPE gosta muito de trabalhar com a palavra sujeito. Tem outras bancas que gostam de falar com a palavra, em vez de falar sujeito, fala referente, não é assim? Referente lá, referente cá. Mas olha só, o que ele pergunta? A terra foi se resfriando. Para achar o sujeito, eu faço a pergunta o quê? Diga aí, boy, diga, para escutar. Pergunta quem? Ao verbo, né? O que foi se resfriando? A terra, pai. E os oceanos já bem formados, as regiões com terra firme, foram cobrindo pequenas partes da superfície. O que foram cobrindo as pequenas partes da superfície? Olha, bora, olha lá para cá. A terra foi se resfriando. Quem foi se resfriando foi a terra. Os oceanos já bem formados e regiões com terra firme foram cobrindo pequenas partes da superfície. O que foi cobrindo as pequenas partes da superfície? É isso que você faz a pergunta. Ele pergunta se a forma verbais destacadas partilham no mesmo sujeito que a terra. Ficar ligado nisso. Letra C. Aos poucos, essas criaturas foram mudando a composição da atmosfera que foi ficando cada vez mais rica em oxigênio. O pronome destacado substitui essas criaturas, evitando assim a sua repetição. Está perguntando se o que é um pronome relativo. E se esse pronome relativo está substituindo aí a palavra criaturas, não é isso? De criaturas? Criatura, vamos ver. Aos poucos essas criaturas foram mudando a composição da atmosfera, que foi ficando cada vez mais rica em oxigênio. O que foi ficando cada vez mais rica em oxigênio? Foram as criaturas ou a atmosfera? Por a composição da atmosfera, né? Então está errada essa letra C. Letra D. Mas formas de vida só podem se transformar quando o planeta em que existem oferece condições para tal, ou seja, oferece condições para se transformarem. Mas formas de vida só podem se transformar quando o planeta em que existe oferece condições para tal. Para tal o quê? Para se transformar. Tal é um elemento, olha para cá, tal é um elemento que ele retoma um elemento que já foi dito anteriormente. Então você tem formas de vida só pode se transformar quando o planeta em que existe oferece condições para quê? Para que ele se desenvolva, para que ele se transforme. Então, nós temos aí uma relação de
uma substituição de um por outro, tranquilo. E na letra E, apesar das grandes transformações no decorrer de sua existência, a Terra permaneceu relativamente estável. Deve ser lido como houve grandes transformações. Peraí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com os anjos do céu, digam amém, amém. Vejam só, peraí. Se ela ficou estável, como é que ela houve grandes transformações? Fulano pulou do prédio, mas não morreu, seu estado de saúde é estável. Ele está da mesma forma, do mesmo jeito que ele se encontra, que ele chegou, ele está. Não mudou nada, não houve grandes transformações. Então, a letra aqui, gente, a letra D é a correta. Lembrando que a letra C, nós temos uma relação, letra B, nós temos uma relação de sujeito, os sujeitos são diferentes. Quarta questão eu trouxe porque eu gosto de mexer com as questões da UPNet. Ele diz assim nas questões da UPNet, olha o que ele diz. Considerando alguns dos aspectos formais da gramática de nossa língua, vamos analisar as afirmativas. Ele diz, a despeito de tabu na vida, a morte sempre foi um prato cheio para a literatura e para as artes em geral. Essa questão eu lembro bem. Prova da Prefeitura de Paulista, uma semana antes da prova da PM Pernambuco 2018. Eu estava lá na porta do ginásio pernambucano em Recife, esperando uma amiga minha sair. Amiga não, foi minha esposa fazer a prova. Foi para assistente social e eu esperando, eu só queria a prova. E ela disse, me dê a prova, pelo amor de Deus, que eu queria ver, porque eu queria saber como é que seria a prova da PM Pernambuco, mas como seria mais ou menos o esquema, né? Então vamos lá, ver só. Aí eu tinha lá, preste atenção. A despeito de tabu na vida, a morte sempre foi um prato cheio para a literatura e para as artes em geral. A locução conjuntiva destacada, eita pai, de valor o quê? O que é que ele fala aqui? Deixa eu ver se pega aqui. Aqui, ó, de valor o quê? Concessivo, destaca uma contradição na vida. Uma contradição na vida. Uma contradição. Na vida, a morte é um tabu. Na vida, a morte é um tabu. Introduz uma oposição. Mesmo que a morte seja um tabu, a morte sempre foi um prato cheio. Parou. Então, ela traz uma relação. Lembrando, gente, as relações concessivas, tem que ter cuidado, tá? A relação concessiva, isso é uma locução, a palavra a despeito de, é uma locução prepositiva, que ela vai ter um valor de concessão. Cuidado, porque os valores concessivos, eles também trazem uma relação, sabe de quê? De adversidade. Cuidado, tá? As relações adversativas, elas, quando coordenativas, são adversativas, quando subordinativas, vão ter um valor de quê? De concessão, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. A despeito deles que tem um valor concessivo. Perfeito. Segundo, Tolstói se tornou uma espécie de especialista em morte na literatura, de tanto descrever pormenorizadamente o trespasse de seus heróis. Há uma relação sintática semântica de comparação. Peraí. Tolstói se tornou uma espécie de especialista em morte na literatura, de tanto descrever pormenorizadamente. Ele está, primeiro, para comparar, tem que comparar um elemento a outro. Há uma relação de comparação. Vamos ver as questões aqui. Eita, eu nem trouxe as questões. Eita, as questões estavam lá embaixo. Mas a gente vai matando por aqui. Tolstói está errado. Terceiro, em quem está com AIDS, o que mais dói é a morte antecipada, que os outros nos conferem, escreveu. Os termos destacados, a morte antecipada e nos, os termos destacados exercem respectivamente as funções de complemento direto e complemento indireto da forma verbal confere. Vamos ver aí. Em que está com AIDS, o que mais dói é a morte antecipada, que os outros nos conferem. Quem confere, confere alguma coisa? Alguém. Nos está falando papel de objeto indireto. Perfeito. E o que mais dói, o que é que mais dói? A morte antecipada. Eu tenho aí um verbo de ligação. Um verbo de ligação. Verbo de ligação não tem transitividade. Verbo de ligação, vocês lembram dos verbos de ligação, né? Os verbos de ligação são poucos. São poucos, né? São 9. Se, estar, parecer,
Quarto, permanecer. 5, ficar. Sexto, continuar. Sétimo, andar, mas esse andar é no sentido de quê? De estar, não é? Oitavo, de estar. Oitavo, tornar-se. E o nono, virar-se. Os 9 verbos de ligação. A UPE utiliza os 9, tira um print disso aí. Muito importante você fazer isso aí. Beleza, maravilha. Ficou show, papai. Dali, boy. Então vamos lá, ver só. O que é que eu tenho agora aqui? Preste atenção. Aí eu tenho o seguinte aqui, ó. Em que está com AIDS, o que mais dói é a morte antecipada. Dói não é verbo, é o verbo. E aí é um verbo de ligação. O verbo de ligação não tem complemento. Ele pergunta complemento direto. Complemento direto só ocorre com verbos transitivos diretos, né? E o quarto, fazer o quê? Se o infinitivo do verbo fazer o quê? A expressão fazer o quê? Se o infinitivo do verbo viver é também... Ah, não, desculpa, é o texto. Vamos lá. Fazer o quê? Se o infinitivo do verbo viver é também o gerúndio do verbo morrer. Faz uma alusão ao aspecto processual, que se prolonga ao tempo do gerúndio e se justifica com as ideias de que estar vivo é também estar morrendo. Pois é. O verbo no gerúndio é aquele que termina em NDO, então dá a ideia que a ação ainda continua morrendo, está morrendo aos poucos, sabe? Morrendo aos poucos. E eu morrendo aos poucos. Tem até música aí para isso aí, né? Então preste atenção. Essa relação aí é o seguinte, de fato, fazer o quê? Se o infinitivo do verbo viver é também um gerúndio do verbo morrer. Ou seja, ele faz uma alusão aí que se prolonga no tempo, né? Ou seja, do gerúndio que se justifica com a ideia de que está vivo também está morrendo. Então teríamos correto a 1, teríamos correto aí a 4, essas duas estariam corretíssimas, tá? Bem, nós vamos terminando, mas ainda temos algumas questões para vivenciar, tá certo? Vamos vivenciar com essa questão aqui, ó, preste atenção. Eita, peraí, gente. Vamos lá. Aqui. Nós compramos coisas para ficarmos felizes. Nesse trecho do texto 1, está evidente uma relação semântica de comparação, concessão, finalidade, proporcionalidade ou tempo. Ora, nós compramos coisas para quê? Com a finalidade de quê? De ficarmos felizes. Finalidade, para ficarmos felizes. O para, olha para cá, olha para cá. O para é uma preposição, mas ela também pode dar a ideia de quê? Finalidade. Cuidado, ela pode dar a ideia de movimento, tá? Mas o para, ela pode também dar a ideia de finalidade. Eu vou escrever aqui com esse aqui. Boa, beleza, Rafael? Pega aí, ó. O para dá a ideia também de quê? Finalidade. Não é em todo caso não, tá, gente? Mas tem uns casos que ela fica, que ela dá essa ideia aí. Perfeito. Sexta questão, preste atenção, deixa eu só voltar lá para você ver direitinho. Comparação, concessão, finalidade, proporcionalidade do tempo, mas da ideia de finalidade. Sexta questão. Como mostrou um artigo recente, esse dado se refere somente ao que a NASA chama de cropplants, ou cultivos agrícolas. O segmento destacado estabelece com o segmento posterior uma relação de... Como iniciar a oração só pode ser duas coisas. Ou ele vai ser causal, ou ele vai ser conformativo. É causal se eu puder trocar por visto que. E é conformativo se eu trocar por segundo, conforme. Então vamos lá. Visto que mostrou um artigo recente, ou como mostrou um artigo, conforme mostrou um artigo recente, ele é o quê? Letra A, conformidade. Segue o fluxo. Sétima questão. Epa! Olha o que eu disse a tu, não foi? Dali boy, vem, olha o que eu disse a tu, preste atenção. Olha só, ao misturar conveniência, simplicidade e disponibilidade, o texto se tornou sinônimo de comunicação em tempo real. O segmento destacado estabelece com o restante do trecho uma relação semântica, sintática semântica de... Letra A, causa. Letra B, comparação. Letra C, condição. Letra D, finalidade. Ou letra E, tempo. Parou, deixa eu olhar para cá. Agora voltamos com os nossos, né, nosso padrão CEPEM, padrão sério, né, sem algazarra. E aí, boy, dali, boy, disse o que é tu?
Quando eu disser aqui, ó, preste atenção, ei, ao mais verbo no infinitivo, dali boy, foi o que eu disse a tu, cara, hein? Toda vez que eu tiver ao mais verbo no infinitivo, eu tenho uma relação de quê, gente? Tempo. Se é tempo, olha aí, olha o que é tempo. Olha, letra E, ao misturar, quando misturar, né? Então, essa relação de tempo. Então, gente, essa aí foi a 7ª questão. Foi uma questão lá de 2015. Faz tempo. Trouxe para você observar que também a UPE sai um pouquinho dos seus padrões, tá certo? Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que essa relação, certo? Isso é um intensivo da PM Pernambuco. Fica conosco, tá certo? Se você ficar conosco, eu garanto que você vai gabaritar a língua portuguesa. Eu trouxe hoje as relações coesivas, que é o nosso segundo elemento, né? O nosso segundo elemento lá da prova da PM Pernambuco, tá certo? Esse segundo elemento, preste atenção. Boa, vai dando uma afastada aí, que eu estou só querendo mostrar aqui para ele. Veja só, novamente eu quero mostrar para as pessoas a relação de... o edital, né? O edital, e a gente vai ver... Tem que voltar tudo, mas a gente chega lá. Fique sossegado. Perfeito. Então, olha só, gente. O que é que eu tenho aqui? Preste atenção. Eu tenho o edital. Esse é o edital da língua portuguesa lá da PM Pernambuco, tá? Então, eu trouxe para vocês o que a gente está trazendo o que vai cair. Tá? A gente está trazendo o intensivo da PM Pernambuco. Esse é o intensivo que o CEPEM quer. O CEPEM quer a tua aprovação. Eu quero comemorar a tua aprovação. Todo mundo faz o CEPEM. Rafa quer comemorar a tua aprovação. Ele também quer ser aprovado, tá? Ele também quer ser aprovado. O Rafa está comigo aqui. Rafa é o grande monitor, sabe, se eu faltar, ele dá aula no meu lugar. Então, presta atenção. O que é que acontece aqui, ó? Presta atenção. O que cai em português, eu trouxe para vocês aqui o que cai em português. Gente, esse intensivo que eu vou trazer para vocês, relações coesivas que eu vi hoje, efeitos de pontuação, padrão de concordância verbal e nominal, padrão de regência verbal, emprego de sinal indicativo da crase, questão notacional e compreensão e interpretação do texto, sinceramente, eles são nada mais nada menos do que aí mais de 80% da tua prova de língua portuguesa. Acabou. Sabe? Então tu vai gabaritar. Tu vai gabaritar, porque eu estou dizendo que tu vai gabaritar. Certo? Agora você tem que confiar em você, acreditar, acompanhar a gente. Vem, acessa aí www.cepem.com.br. Pega o Instagram, vai no direct, fala com o professor Everton Mota, fala com a Andresa, fala com as pessoas, fala comigo. Olha só, preste atenção. O que importa é que você aprenda de fato, tá certo, boy? Beleza? Deu para entender? Então você que tá aí, tá meio triste, eita, Augusto, não tem tristeza, cara. Os concursos estão aparecendo, não vai esperar estudar, quando tiver concurso, o edital abrir não, porque o edital abrir vai ter 120 mil inscritos, cara. Não, sai à frente, sai na frente das pessoas, tá certo? Então, olha só, pontuação é um elemento que nós vamos ver na próxima aula, no nosso próximo intensivo, Rafa, pontuação, e nós vamos descobrir que oração subordinada adjetiva não está no edital da PM Pernambuco, da UPNet, não está, nunca esteve. Mas você precisa saber para poder fazer um bom elemento em pontuação. Por quê? Porque ela cobrou em 2018, cobrou em 2017, cobrou em 2016, as provas, ela cobrou as orações subordinadas adjetivas, se são restritivas ou explicativas, a vírgula faz toda a diferença e são elementos decorrentes de emprego expressivo de sinais de pontuação. Porque a pontuação ela trabalha com a relação sintática, a relação gramatical, mas a relação semântica também. Uma vírgula, a inserção de uma vírgula, a retirada de uma vírgula pode mudar o sentido. Tá certo, gente? Então, olha só, um prazer estar com vocês. Professor Augusto César Freire, segue lá, @freiriguto, @português com mestre, tá certo? Sempre temos dicas, sempre estamos lá falando, vai no direct, veja, mas não esquece de fazer lá, de dar o curtida, ir lá e trabalhar com @cepem, tá certo? Ou www.cepem.com.br. Nós estamos aqui para quê? Para diminuir, encurtar, tá certo? Pegar a tua mão, pegar a mão do teu sonho e match. Tá aí no Tinder, né, pai? Eu tô ligado. Dá match, tá certo, boy? Então, preste atenção. Para dar match é conosco, é aqui, tá certo? Então, fica ligado que nós estamos sempre por aqui, tá certo? Fica curtindo aí nas redes sociais, mas não esquece, português é para gabaritar, português é com o mestre, português é no CEPEM. Tá, pessoal? Ó, prazer, obrigado
pela acolhida, obrigado pela permanência, ouvir o doido falando, mas dá-lhe boy, português é mais fácil beijar na boca, tá certo? Fique em paz, tamo junto e até mais.